Oi, pessoal. Meu nome é Denilce Parazzi Alves. Sou acadêmica do 5º semestre de Ciências Biológicas e Licenciatura pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campus de aqui da UAN. Essa videoaula, ela faz parte da disciplina de estágio 2. A minha orientadora é a professora e doutora Dirce Ferreira Luz e a minha supervisora é a professora Carmen Velasco Mazacote Marim, do 8º ano da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro. Espero que vocês gostem. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a propagação vegetativa, que é um tipo de reprodução assexuada das plantas. Bom, a propagação vegetativa é uma forma de multiplicar os vegetais. Normalmente, quando pensamos no crescimento de uma nova planta, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a semente na terra e esperar que ela cresça e se desenvolva, não é verdade? Só que, no entanto, não é apenas por semente que se reproduz uma planta. Existe também vários tipos de propagação vegetativa, e é o que nós vamos ver nessa videoaula. Então, vamos lá. A multiplicação de plantas por propagação vegetativa. Propagação é igual reprodução. A reprodução vegetativa, ela vem da utilização das partes dos vegetais, como as células, o caule, o tecido, os órgãos ou os propágulos. A grande diferença entre a reprodução das plantas por sementes, da reprodução de plantas por partes, do vegetal, é a variabilidade genética. É possível também, é muito comum, essa variabilidade genética induzida em laboratórios. Elas podem ser feitas através de mutações induzidas com produtos químicos ou transformação genética no desenvolvimento das plantas transgênicas, por exemplo. Os transgênicos, eles são 93% da área plantada com soja, milho e algodão. Então, essa variabilidade genética induzida em laboratório, esses transgênicos, eles estão sendo muito utilizados. Então, vamos lá. Existem duas formas de propagação vegetativa. Existe a propagação vegetativa natural ou espontânea, que é do próprio vegetal, da própria planta, e existe a propagação vegetativa induzida pelo produtor. A propagação vegetativa induzida pelo produtor, elas existem de várias formas. Tá? Essa propagação ela pode ser feita de várias maneiras, e é o que nós vamos ver a seguir. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses dois tipos de propagação. A propagação vegetativa natural ou espontânea. Uma importante habilidade da propagação das plantas é o desenvolvimento de raízes, que elas podem surgir em estruturas diferentes das plantas, como em caules ou em folhas. E além disso, também podem surgir em rizomas, em bulbos, em tubérculos, em brotos. Vamos ver alguns exemplos. Um exemplo muito comum de propagação vegetativa, natural ou espontânea, é da cana-de-açúcar. A cana ela possui uma estrutura de multiplicação, que se chama perfilho. Os perfilhos eles são idênticos às plantas de origem. Quando se tem muitos perfilhos saindo de uma mesma planta, nós podemos chamar de touceiras. Quem nunca viu uma plantação de moranguinho? Os moranguinhos, o seu caule ele se ramifica e dá origem a novas plantas. Essa estrutura se chama de estolão. O caule se espalha pelo solo e dele surgem várias raízes onde será desenvolvido um novo moranguinho. Outro exemplo muito comum também de propagação vegetativa é a batata. A batata que nós comemos é uma estrutura chamada de tubérculo. O tubérculo ele fica embaixo do solo e é um órgão de reserva das plantas. No entanto, os tubérculos eles também podem gerar novas batatas. Quem nunca aí viu uma batata na geladeira? Tipo assim, que ela começa a brotar. Eu acho que todo mundo já viu uma batata quando ela começa a brotar. Ela, no caso, ela está brotando para originar novas plantas.
Existem algumas plantas ornamentais também, principalmente as suculentas, que é muito comum, né, no nosso dia a dia. Elas também possuem uma estratégia de reprodução vegetativa natural. As suculentas, elas emitem plântulas. Plântulas são mini plantas, né? São mini plantinhas nas suas folhas que possuem raízes e são idênticas às plantas adultas. Então, se você pegar uma suculenta, né, que ela já está em fase adulta, você pode ver que em volta dela ela começa a ter uns brotinhos, umas plantinhas novas. Né? No caso, essas novas plantinhas já são brotos, né? Elas estão formando novas plântulas. Um exemplo de propagação vegetativa bem interessante é o abacaxizeiro, né? O abacaxi ele possui diferentes estruturas de multiplicação. A sua coroa pode gerar uma nova planta. Eles surgem mudas no vegetal logo abaixo do chamado de filhotes. Outras mudas podem ser obtidas pelo caule e outras, como o rebentão e o filhote de rebentão, que são brotações do caule. Então, o abacaxi ele possui diferentes estruturas de multiplicação. Bom, agora que nós falamos um pouquinho sobre a propagação vegetativa natural ou espontânea, nós vamos falar um pouquinho sobre a propagação vegetativa induzida. Essa propagação é aquela realizada por meios artificiais, com a intervenção humana. Ela é muito comum em espécies frutíferas e florestais. Tá? As técnicas mais usadas são a estaquia, a enxertia ou enxerto e a alporquia. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a estaquia. A estaquia é feita com um pedaço de galho, uma estaca da planta. Normalmente são ramos novos, com muitas gemas. As gemas, elas são estruturas que permitem o desenvolvimento de novas mudas e são delas que surgem os novos brotos. Tá? Então, esse método de estaquia, ele consiste em escolher um bom galho e colocá-lo no solo com uma boa umidade. Desse galho irão surgir raízes e folhas e logo se tornará uma planta idêntica à planta-mãe. Essa prática ela pode ser utilizada nas culturas de tomate e de eucalipto. Mas vale lembrar que nem todas as espécies de vegetais são capazes de se multiplicar por estaquia. Outro tipo de propagação induzida muito usada é a enxertia, também conhecida como enxerto. Essa técnica ela consiste em cortar um ramo vegetal de uma planta e juntar com outra planta, em geral de outra espécie, passando a formar uma planta com duas partes, o enxerto, que no caso é o implante, e o porta-enxerto. O enxerto ele pode ser dividido em algumas técnicas. Tá? Existe o enxerto ou a enxertia por garfo, como podemos ver na figura ao lado. Existe também a enxertia por borbulha, que é onde a gente tira uma gema, faz uma fissura na casca da árvore e encaixa essa gema ali. E também existe a enxertia por encosto, que é onde a gente faz um corte na árvore, né? E coloca um galho e emenda esse galho para ele poder crescer juntamente com essa outra árvore. Tá? Esse método de enxertia ele é muito utilizado na produção comercial de mudas de citros, né? De abacate, manga, uva, tomate e uma série de espécies de vegetais frutíferas e hortaliças. Por meio dessa técnica, né, é possível inclusive que tenhamos vários tipos de plantas em um mesmo pé. Por exemplo, podemos encontrar uma planta produzindo laranja, de um lado o limão e do outro a laranja. Ou até mesmo ter um pé produzindo jiló, berinjela e tomate, tudo junto. Então, essa técnica ela faz parte da enxertia, né, que é a técnica de enxerto. Outra técnica também muito comum de propagação vegetativa induzida é a alporquia. Diferente da enxertia, do enxerto, que duas plantas se tornam uma só, na alporquia também há a união de partes de uma planta com outra, né, uma adulta. Mas o objetivo é diferente. O nome dessa técnica pode parecer um pouquinho complicado.
mas ela consiste em fazer crescer raízes em um galho de planta-mãe que ainda está no campo. Por exemplo, na alporquia, um ramo novo da planta é selecionado e dele é retirada a casca, aproximadamente uns 2 centímetros, formando uma espécie de casinha. Essa casa é preenchida com fibras de coco ou qualquer substrato umedecido. Depois é envolvida em um plástico transparente para que a umidade seja conservada e para que seja mais fácil ver as raízes que serão formadas. As extremidades do plástico, elas são amarradas com barbante e fita. Fica parecendo um bombom, como podemos ver na figura ao lado. Por fim, após o surgimento dessas raízes, o ramo é separado, dessa planta-mãe e deve ser plantado no solo, onde será formada uma nova muda. Essa técnica é muito usada na lixia, na jabuticaba, no hibisco e em algumas outras espécies também. O sucesso da propagação vegetativa é influenciado por vários fatores, como a espécie da planta, a estação do ano, as condições fisiológicas da planta matriz, que é a planta mãe, o tamanho, o tipo, a hora de coleta do explante, que é do enxerto, os produtos químicos aplicados, entre outros. Então, todos esses fatores a gente tem que analisar muito antes de fazer qualquer tipo de propagação vegetativa. Agora, uma escolha que assim é importantíssima e não pode ser deixada de lado de jeito nenhum é a escolha das características de uma planta matriz ou da planta mãe. É a escolha da planta que vai receber um enxerto. Elas têm que ser plantas vigorosas e bem nutridas. Ela tem que ter um tamanho adequado do cultivo da espécie. Ela tem que ter uma boa produção de frutos ou de madeira. Ela tem que ter tolerância e resistência às pragas e às doenças, tolerâncias a diversos fatores climáticos. Então, na hora da gente escolher uma planta matriz, ou também chamada de planta mãe, essas características elas são muito importantes. Vamos conhecer algumas vantagens e desvantagens referente a essa propagação vegetativa induzida. Então, as vantagens vai ser que ela vai ter uma rápida propagação da planta, ela vai ter uma uniformidade. Essa planta ela vai ter uma multiplicação que não vai florescer, então, tipo assim, ela vai ser mais rápido o processo, um processo mais precoce, e vai ter um melhoramento na seleção antecipada dos cultivares. No caso, as desvantagens dessa propagação é a transmissão de doenças bacterianas e viroses, é a necessidade de escolher uma planta-mãe, de instalações adequadas. Essa planta-mãe ela tem que estar adequada para o enxerto ou para o tipo de propagação que você vai fazer. O desvantagem é o grande volume de material, que tem que transportar e armazenar. Isso aí não tem como você, vou chegar ali e vou fazer e pronto. Não, isso requer tempo, requer material. E as baixas taxas de multiplicação quando comparada com as sementes. Então, tipo assim, se você for comparar a propagação por sementes da propagação induzida, ela tem uma diferença muito grande, da propagação vegetal. Então, essas são algumas vantagens e desvantagens dessa propagação vegetativa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima!